Então vamos lá, galera. Boa noite a todos. E essa é a nossa primeira aula de análise combinatória. Tudo bem? Eu tenho 3 encontros para análise combinatória. Nesse encontro aqui, eu vou trabalhar os seguintes assuntos com vocês. Tá? Parece bastante coisa, mas quase tudo aqui gira em torno de um tema só. Nessa aula de hoje, a gente vai ver o princípio fundamental da contagem, fatorial, permutação e anagrama, tá? Tudo isso daqui gira em torno de um tema só. Basicamente, um único tema pega essas vertentes aqui. Aí aqui dentro tem um monte de exercício. Eu já vou falando para vocês, não tem nenhuma questão da ESA aqui, tá? Porque eu quero que as da ESA fiquem numa lista e vocês façam em casa com calma. Eu não quero que vocês gastem as da ESA de análise combinatória em 5 minutinhos da aula, tá? Então eu quero dar uma base geral, eu quero que vocês entendam como é que funciona. Aí quando for sentar para fazer questões da ESA, vocês têm um bagagem para conseguir resolver, tá? Aí vocês vão conseguir resolver, vocês vão acertar as questões e isso vai dar não só confiança que vocês entenderam a matéria, mas como também vai dar ânimo para continuar estudando, tá? Porque a gente sabe que estudar não é uma tarefa muito tranquila. Tem um monte de percalços, estudar depende muito de abrir mão de coisas, tá? E a gente sabe disso, mas faz parte do processo e se a gente quer alcançar alguns objetivos, tem que abrir mão de coisas sim, tá? E nosso trabalho aqui como professor é ajudar nesse caminho, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha, é essa. O que é análise combinatória? Não adianta nada a gente começar a estudar uma matéria e não entender para que ela serve, tá? A análise combinatória é nada mais, nada menos uma matéria onde nós vamos aprender a contar. Sim, a gente vai aprender a contar. Aí você vai e pensa, como assim eu vou aprender a contar? Eu já sei contar, tá? Então, análise combinatória, vamos aprender a contar. Certo? É isso aqui. De fato, nós sabemos contar. É uma das primeiras coisas que a gente aprende na escola, quando a gente é bem pequeno, tá? Só que o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, existem técnicas para contar. A primeira coisa que eu vou mostrar eu vou mostrar uma imagem. Essa imagem vai ser uma ilustração de uma sala de aula. Eu quero que vocês me falem quantos alunos existem na sala de aula. Tentem responder mentalmente, tá? Não precisa escrever no chat e nem responder por áudio. Mentalmente. Tenta pensar o mais rápido que vocês conseguirem. Quantos alunos tem nessa sala de aula? Tempo para vocês. Professor, Oi, pode falar. não dá para ver nada não aqui não. Não O dá pra, slide não tá aparecendo não. não dá pra ver nada? Não. Ah, Professor, eu a tela entendi. não está sendo compartilhada. Ah, não, eu compartilhei e eu caí. Ah, Foi quando eu caí, cara. Deixa eu recolocar aqui. Tá? Obrigado por avisar. Eu compartilhei antes de cair, cara. Pô, vai dar jogo do Vasco agora, eu tô caindo aqui já. Calma aí. Deixa eu compartilhar aqui. Me diz que agora compartilha. Sim. Caraca, Agora sim. caraca, amo vocês. Então vamos lá, vamos recomeçar então. Ah, eu não vou cortar não, vai pro DVD isso aqui também. Vamos lá. Então, de novo, esses são os temas, tá? Esses são os assuntos. Princípio da contagem, fatorial, permutação, anagrama. Agora vocês estão enxergando, né? Não só me ouvindo falar. O que é análise combinatória? Vamos aprender a contar. E de novo, eu vou agora mostrar uma imagem aqui, a próxima imagem. Vai ser uma ilustração de uma sala de aula. Eu quero que vocês me falem quantos alunos tem em sala de aula. Não precisa responder no vídeo não. Pensem mentalmente mesmo. Eu quero que vocês pensem o mais rápido que vocês puderem. Tempo encerrado. Eu tenho certeza que todo mundo contou, todo mundo chegou à resposta. Nessa imagem eu tenho
20 alunos, tá? Eu deixei pouquíssimo tempo. Por quê? Porque eu contei 1 a 1. Então, eu dei o tempo para vocês que eu levei para contar 1 a 1. E eu tenho certeza, ninguém contou 1 a 1 aqui, tá? Ninguém contou assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e foi embora. Ninguém fez isso, eu tenho certeza, tá? Então, como que eu posso contar a sala de aula? Vai ter alunos que contaram assim. Nessa fileira aqui, olha, eu tenho 5 alunos. Eu também tenho 5 aqui. Eu também tenho 5 aqui. E eu também tenho 5 aqui. Então, claramente, o total é 20. Tem alunos que devem ter contado ao contrário, né? Pode ter contado assim, olha, opa, não, eu contei assim, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4 e aqui é 4. Então eu tenho 4 5 vezes que dá 20. Dá no mesmo, né? De uma maneira eu contei o 5 4 vezes e da outra eu contei o 4 5 vezes. Isso que a gente acabou de fazer é uma técnica de contagem. A gente sabe contar 1 a 1. Eu posso pegar qualquer criança que conheça os números até 20, ele vai dizer quantos alunos tem aqui. Só que eles não vão fazer tão rápido quanto a gente. Só que essa técnica de contagem já é tão natural nossa que a gente não percebe que é uma técnica. Parece que a gente contou assim desde sempre, né? E uma criança, sei lá, de 4, 5 anos que sabe os números até 20, né? Elas não sabem multiplicar. Elas contam 1, 2, 3, 4, 5, 6 até chegar ao número que ela conhece. Elas não sabem multiplicar, mas elas conseguem contar. A gente que aprendeu ferramentas para poder fazer contagem. Então, basicamente, essa matéria de análise combinatória é para que a gente consiga contar. Só que é para contar coisas que normalmente daria muito trabalho contar na mão, tá? E, infelizmente, tem muita questão aqui que é questão de prova mesmo. Não é um problema real, aí eu vou resolver isso aqui. Quer ver? Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Problema. Jennifer irá participar de uma festa e ao se vestir fica em dúvida o que usar. Em seu guarda-roupa temos 3 camisetas, 3 saias e 2 pares de sapato. De quantas maneiras distintas Jennifer poderá combinar o seu vestuário que está no seu guarda-roupa? Isso aqui claramente não é uma questão... Isso aqui claramente não é uma questão de... Exato. É o degrau de 4 metros. Teve uma outra questão aí que era um cavalo que andou 520 quilômetros, sabe? Então, tem muita questão... Cara, essa do cavalo, quem estava em sala de aula no passado vai lembrar. Tem muita questão que quando você resolve, ela não faz sentido, mas é uma questão de prova, tá? E vida que segue. Então, aqui é uma questão que não é um problema real. Ninguém se preocupa com isso. Tu vai olhar as roupas, vai pegar a mais bonita, ou a que está menos amassada, ou a que está mais limpa, sei lá, e vai se vestir e vai pra festa, tá? Mas em prova cai coisas desse tipo aqui. Bom, então o que eu vou fazer aqui agora? Olha a maneira que eu ilustrei isso daqui. Tá aqui o guarda-roupa dela, tá? 3 camisas, obviamente não são essas camisas aqui, né? É só uma ilustração. 3 saias e 2 salto altos aqui. Essa é toda a roupa que ela tem disponível para poder se vestir. Então, o que a Jennifer precisa? Ela precisa tomar decisões. Ela precisa escolher o que ela quer vestir. E cada decisão que ela toma, ela tem uma quantidade de opções, tá? Então, olha para cá. A primeira opção que ela vai tomar, a ordem é o de menos, tá? Mas, digamos, a primeira decisão que ela vai tomar é qual blusa escolher. Ela abriu o guarda-roupa e ela quer escolher uma blusa. Ela tem opções. Quantas opções ela possui? Ela possui 3 opções de blusa, tá? Qualquer uma das 3 ela pode pegar e vestir. Então, essas são as opções para que ela faça a sua escolha. Depois que ela faz essa escolha, ela tem que escolher uma saia. E eu também tenho 3 opções de saia. Agora, olha o que vai acontecer. Vai acontecer isso daqui, ó. Para cada opção de blusa, ela vai ter 3 opções de saia. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, olha, significa que eu escolhi a blusa azul com a saia azul. Se eu tiver aqui, olha, eu escolhi a blusa azul com a saia rosa, a blusa azul com a saia amarela, a blusa amarela com a saia azul e assim vai. Então, para cada escolha de camisa, eu vou ter opção também de saia.
E isso que está aqui no quadro é tudo que pode acontecer, tá? Todas as escolhas que existem estão aqui. Beleza, escolhi uma blusa e escolhi uma saia. O que eu tenho de opção além disso? Agora eu tenho que escolher um sapato. E para cada opção de blusa e saia, eu vou ter 2 opções de sapato. Então, aqui no quadro estão todas as opções que a Jéssica possui. Olha aqui, ela tem essa opção, essa, 3, 4, 5, 6, tá? Ela tem 6 só olhando para a blusa azul. Então ela vai ter mais 6 aqui. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ela vai ter mais 6 aqui. 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então eu tenho um total de 18 possibilidades. Tá. Acabou o espaço. Mas é isso. Eu tenho 18 possibilidades aqui. Agora vem a parte importante. Qualquer opção de roupa está representado. Qualquer uma que você pensar está aqui. Camisa amarela, blusa azul e sapato branco. Tá aqui, olha. Camisa amarela, blusa azul e sapato branco. É essa daqui. Tá? Qualquer opção que eu quiser, eu tenho aqui no quadro. Então eu fiz a contagem. Eu contei as 18 opções. Tá tudo aqui. Só que, obviamente, numa prova, a gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer todas as possibilidades. Isso que eu fiz tem um nome, tá? É diagrama de árvore. O nome é diagrama de árvore porque para cada galho de uma árvore eu tenho ramificações. Então eu consigo enxergar todas. Só que a gente usa isso para entender a matéria ou para fazer contagem com coisas que têm poucas possibilidades. Agora essa questão fala, olha, a Jennifer é uma pessoa meio maluca, ela abriu o guarda-roupa, tinha 38 camisas. Pô, eu não vou fazer isso, entendeu? Eu não vou escrever 38 aqui, eu não sou maluco. Mas, se eu entender o que acontece aqui, eu sei contar sem precisar fazer esse diagrama inteiro, tá? Eu não preciso fazer o diagrama inteiro. Por quê? Porque existe uma coisa chamada princípio fundamental da contagem. Essa é a ferramenta que vai guiar a aula de hoje. A aula de hoje, o tema é esse, tá? A aula de hoje, esse aqui é o tema. Todas as questões que eu for resolver, eu uso isso daqui. E com esse tema aqui, eu consigo fazer mais da metade das questões de prova da ESA, mais da metade de questões de prova da EA, eu consigo fazer mais da metade de questões de contabilidade, de combinatória de provas de sargento e de provas de oficiais, por exemplo, como SpaceX, tá? Isso daqui é a ferramenta mais importante que existe. Na semana que vem, eu vou aprofundar, eu vou pegar as questões e eu vou começar a cobrar num contexto um pouco mais amplo. Só que ainda eu vou usar o princípio fundamental da contagem, tá? Isso aqui é muito importante, certo? E eu vou falar o que ele representa. O princípio fundamental da contagem, ele diz o seguinte: se eu tenho algumas decisões a tomar, eu tenho que tomar decisões. Por exemplo, eu quero me vestir. Eu tenho que tomar decisão de qual camisa usar, qual saia usar e qual sapato usar. Se eu tenho que tomar decisões e cada decisão tem, sei lá, X possibilidades, Y possibilidades e Z possibilidades, o total de maneiras que eu posso fazer é só multiplicar X vezes Y vezes Z, tá? Então, a ideia é eu pensar nas minhas possibilidades e fazer a multiplicação. Só isso. Então, olha, essa questão que a gente acabou de fazer, como é que funciona aqui? Na última questão da Jennifer, eu tenho que tomar 3 decisões. Quais são as 3 decisões que eu tenho que tomar? Eu tenho que escolher a blusa, eu tenho que escolher a saia e eu tenho que escolher sapato. Essas são as decisões que eu tenho que tomar, tá? Agora, como é que funciona? Como é que funciona o princípio fundamental da contagem? Para a blusa,
eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho quantas... como é que é a palavra correta aqui? Eu tenho quantas opções de escolha? Para blusa, eu tenho 3 opções. Para saia, eu também tenho 3 opções. E para sapato, eu tenho 2 opções. E o que diz o princípio fundamental da contagem? Se eu souber o número de opções que eu tenho, basta multiplicar, que eu vou saber o total de maneiras de tomar uma decisão. Então, nesse caso, eu tenho aqui, olha, blusa, saia, sapato. Para blusa, eu tenho 3 possibilidades. Então, eu vou escrever aqui, olha, para blusa eu tenho 3 possibilidades. Para saia, eu tenho 3 possibilidades. Para sapato, eu tenho 2. Basta multiplicar agora. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 2, 18. E essa daqui é a minha resposta. E foi exatamente o que eu encontrei aqui. 18 possibilidades. Tá vendo? Aí vocês podem enxergar aqui, olha. Eu tenho aqui 3 camisas e aqui eu tenho 3 saias. Então, ó, 3 camisas vezes 3 saias dá 9. Eu tenho aqui 9 possibilidades. E para cada uma das 9, eu tenho 2 para sapato. Então dá 18 no final. E é basicamente isso. Essa conta se resume em multiplicação. Só. Multiplicação é a ferramenta mais importante. Na verdade, a matemática nessa matéria não é o mais difícil. Porque as questões de combinatória é basicamente multiplicar e somar. A matemática aqui não é o mais difícil. Quando a gente erra uma questão de combinatória, a gente erra na interpretação. Aqui o português é o que sacaneia mais. É você ler e cada questão tem uma palavrinha, aí você tem que pegar essa palavra e identificar o que ela significa. Então aqui, interpretação vale muito mais do que matemática. E a gente vai trabalhar isso aqui juntos, tá certo? Então, para iniciar, vamos tentar colocar em prática isso que a gente acabou de ver, tá? Olha aqui. Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de prato de carne, 5 variedades de bebida e 3 de sobremesa. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras ela poderá fazer o pedido? Se você pensar aqui, essa questão é igualzinha à da Jennifer. É igualzinha. Mas eu troquei roupa por comida. Só que se você for ver, eu tenho que tomar decisões. É igual da Jennifer, igual, não muda nada. Então é pra cá. Um restaurante, ele oferece salada, ele oferece carne, ele oferece bebida e ele oferece sobremesa. Então aqui eu tenho que tomar decisões. Quais são as decisões que eu tenho que tomar? Decisões. Eu tenho que escolher qual é a salada. Eu tenho que escolher qual é a carne. Eu tenho que escolher qual é a bebida. E eu tenho que escolher qual é a sobremesa. Certo? São essas as escolhas que eu tenho que tomar. Agora eu vou contar quantas possibilidades eu tenho, tá? Eu já fiz isso uma vez no Subway. Eu queria contar quantos sanduíches eu podia fazer no Subway. Eu queria fazer bingo naquele negócio lá. Não cheguei perto não, é muito. Agora aqui, salada. A questão fala que no cardápio tem 2 tipos de salada. Então aqui, olha, no meu cardápio, salada, eu tenho 2 opções. Carne, eu tenho 5 variedades, tá? Então aqui, olha, eu tenho 5 opções. Bebida, eu tenho... Não, eu tô confundindo. É 4 de carne e 5 de bebida, tá? Desculpem. Então, carne são 4 e bebida que são 5. Então, eu vou apagar aqui e corrigir a tempo, tá? 4 de carne e 5 de bebida. Ai, ai, eu escrevi bebida aqui. Vamos lá, desculpem.
E para sobremesa, 3 opções de sobremesa, tá? O que diz o princípio fundamental da contagem? Se eu sei as opções que eu tenho, para saber o total de escolhas, é só multiplicar as minhas opções. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, 1, 2, 3 e 4. Eu vou colocar aqui 4 espacinhos. E agora eu vou só preencher com o que eu tenho de escolha, tá? Então, ó, primeira, eu vou escolher a salada, tem 2 opções. Depois carne, tenho 4. Depois bebida, eu tenho 5. E depois sobremesa, eu tenho 3, tá? Então, se eu multiplicar aqui, 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. 40 vezes 3, 120. Então, uma pessoa, ela pode escolher a forma dela fazer o pedido de 120 formas diferentes. Bastante, né? Se ela for todo dia, ela leva 4 meses para conseguir escolher tudo que está aqui, tá? Em todas as variações que existem, certo? E dá 120, e 120 é a resposta. Então, aqui, qual é a dificuldade? Saber contar as minhas opções. Aí você vai e pensa, professor, mas é bem fácil contar as opções. É, mas às vezes a questão, ela escreve de uma forma que não fica tão óbvio. Essa ficou bem óbvia. Então a próxima questão, que tem o mesmo formato, eu vou marcar uns minutinhos e eu quero que vocês pensem em como chegar a essa resposta, tá? Tá aqui, eu não vou fazer a leitura, eu quero que vocês pensem, podem tentar fazer a questão agora, tá? Tempo para vocês. Vamos lá, galera, tempo encerrado aqui. E agora eu vou entrar no slide, então é durante o slide que eu fico sem saber se eu caí ou não, tá? Então, eu vou abrir aqui o slide de novo e vamos torcer para eu ficar aqui junto com vocês, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer a leitura. Cara, essa questão aqui, toda vez que um aluno lê pela primeira vez, eu acredito que vocês nunca viram essa questão aqui, tá? Cristina nasceu em um dia par, de um mês ímpar, de um ano par. Sabendo que ela nasceu após 91 e antes de 2014, quantas são as possíveis datas para nascimento de Cristina? Primeira coisa que o aluno pensa, ele lê e fala, pelo amor de Deus, para que eu vou calcular isso, cara? A Cristina não sabe quando ela nasceu, não. Pega a identidade da Cristina e ela vai saber, sabe? Para que eu estou calculando isso? Mas esse tipo de enunciado, ele é importante para entender como que eu consigo calcular as minhas opções. Porque se você for ver, uma data de aniversário funciona como? Um dia, um mês e um ano. Todo mundo aqui, desculpa, não de aniversário, né? É uma de nascimento. Data de nascimento é um dia, um mês e um ano. Eu sou 13 de novembro de 88. Dia, mês e ano, tá? Então aqui a Cristina é a mesma coisa, um dia, um mês e um ano. Então para contar o total de datas que ela possa ter nascido aqui, eu tenho que tomar 3 decisões. Não é bem decisão, é escolhas. Eu tenho que verificar quantas opções eu tenho para dia, quantas opções eu tenho para mês e quantas opções eu tenho para ano, tá? Então aqui eu não vou escolher sobremesa, salada, bebida e carne. Eu não vou escolher blusa, saia e sapato. Eu vou escolher um dia, um mês e um ano. Então aqui a dificuldade é descobrir quantas opções eu tenho para dia, quantas opções eu tenho para mês e quantas opções eu tenho para ano. E aí, alguns de vocês podem perguntar, ué, mas fevereiro às vezes tem 28, às vezes tem 29, pode ser um ano bissexto e não sei o que lá. A questão, ela consegue deixar você fora desses problemas, porque ela fala que o mês é ímpar, então tem que ser o mês 1, 3, 5, então fevereiro não existe, sabe? Fevereiro não é um problema. Aí você, mas tem mês que tem 30 e tem mês que tem 31. A questão fala que é um dia par, então o dia 31 não é importante também, sabe? É esse tipo de raciocínio que você precisa ter. Esses problemas que podem acontecer, você para e vê, faz sentido na minha conta? São de fato problemas, tá? Então, nesse caso, o mês ser 30 ou 31 não faz diferença, porque é um dia par.
Ser fevereiro ou ano bissexto não faz diferença, porque é um mês ímpar. Fevereiro não entra na conta, tá? Então aqui, olha, eu tenho que tomar decisões. Deixa eu pegar aqui, só um instantinho, e vamos fazer aqui a contagem. Dia, mês e ano, certo? Então, eu tenho que verificar quantas opções eu tenho para dia, para mês e para ano. Então, vamos fazer agora a contagem com muita calma, tá? Primeiro para dia, que é o mais fácil. Tem que ser um dia par. Dentro de um mês, o mês vai de 1 até 30, certo? Tem mês que vai até dia 31, mas aqui não faz diferença, porque é um dia par. Então, quantos dias pares existem até o 30? Dentro de 30 dias, eu vou ter metade deles pares e metade ímpares, sabe? Então, dentro de 30, eu tenho 15 pares e 15 ímpares. Então, eu tenho opção de dia. O dia 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30. São 15 opções, certo? Então, dentro de dia, eu tenho aqui 15 opções. Tá vendo que... Calma aí. Tá vendo que não ficou óbvio? Não é igual o restaurante, que era óbvio isso daqui. Isso aqui não é óbvio. Então, para quem não conseguiu encontrar de cara, realmente é porque é costume. Precisa fazer bastante exercício. Opções, tá? Então tá aqui. Agora vamos pro mês. O mês é mais fácil, né? É um mês ímpar. Um ano, ele tem 12 meses, né? Mesma coisa. Metade são pares, metade são ímpares. Então, eu tenho 6 opções de mês ímpar, que é o mês 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Então, eu tenho 6 opções. O nome do mês não faz diferença, tá? Então, olha, aqui eu tenho 6 opções. E agora vem um ano. O ano é o que é menos automático, tá? Dia e mês é automático, o ano é menos automático. Ela nasceu após 91 e antes de 2014. O ano que ela nasceu é par. Ela nasceu em um ano par. Na pior das hipóteses, você faz na mão, tá? Na pior das hipóteses, faz na mão. É ano par, após 91 e antes de 2014. Então, tu vai escrevendo aqui na mão. 92, 94, 96, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 e 2012, porque 2014 não pode. Então eu contei na mão e deu 11. Tá aqui, 11 opções. Professor, mas só dá para fazer na mão? Não, obviamente não, né? Porque se for um espaço muito grande, aí é meio complicado fazer na mão, tá? Então, como que eu faço isso daqui sem precisar fazer isso aqui na mão? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu verifico quantos anos existem entre a data inicial e a data final. Eu vou verificar quantos existem aqui. Então, de 1991 até chegar a 2014, aqui eu tenho 23 anos, né? 23 anos até chegar a 2014. Como o próprio 2014 não vale, porque tem que ser após 91, então é de 92 para frente, e tem que ser antes de 2014, então o limite é 2013. Então, como o próprio 2014 não vale, então eu não tenho 23 anos, eu tenho 22 anos, 22. 11 deles são pares e 11 são ímpares, tá? Essa é a maneira de fazer a contagem. Então tá aqui. Agora que eu sei dia, mês e ano, é só escrever aqui e fazer a minha multiplicação, tá? Então, eu tenho 15 opções para dia, 6 opções para mês e 11 opções para ano. É só fazer a multiplicação e termina. 15 vezes 6 dá 90, né? Acho que é 90. 90 vezes 11 é 990. Olha o tamanho do número.
Então, para uma questão simples igual a essa, aparentemente simples, tem muitas opções. Tem 990 datas. Eu tenho certeza que entre vocês que estão assistindo agora essa aula, tem muito aluno que se enquadra aqui. Nasceu num dia par de um mês ímpar de um ano, entre 91 e 2014. Tá? Eu tenho certeza que entre vocês tem bastante gente que se enquadra nesse espaço aqui. E eu só não me enquadro porque eu nasci no dia 13, e 13 é ímpar e não par, né? Só por causa disso não, né? Eu sou mais velho que isso daí, então pra mim não conta muito. Mas tá aqui, conseguimos calcular. Tá vendo? Análise combinatória é para fazer contagem. Eu tô contando. Imagina eu for escrever na mão todas as possibilidades de dia, de mês, de ano. Tipo assim, dia 1º de janeiro de 92, sabe? Dia 1º de março de 92. Cara, eu vou demorar muito tempo. Não é uma opção fazer isso. Por isso que eu aprendo ferramentas para poder fazer a conta. Agora vem a parte importante. Lembra aquele problema no comecinho para contar quantas cadeiras tinha na sala de aula? Vê se aquilo não é o princípio da contagem também. Você verifica quantas colunas eu tenho, quantas filas eu tenho e multiplica, né? Ou melhor, quantas fileiras eu tenho, quantos alunos por fileira e multiplica. Você vê as suas possibilidades e faz a multiplicação. É a mesma coisa. A gente sabe fazer isso, mas não sabe que sabe, tá? Então, vamos aqui continuar. Aqui, usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí vem a letra A. Eu consigo formar quantos números de 2 algarismos, tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Como é que funciona aqui a mecânica? Eu tenho que tomar decisões, certo? Aqui eu tenho que tomar 2 decisões. Eu tenho que tomar a decisão qual vai ser o primeiro algarismo e qual vai ser o segundo algarismo, tá? Então aqui, olha, eu tenho que tomar a primeira decisão e a segunda decisão. Então, deixa eu pegar aqui. Ó. Eu tenho que escolher quem é que vai ser o meu primeiro algarismo e quem é que vai ser o meu segundo algarismo. Então vamos lá, eu tenho que escolher como? Verifico as possibilidades. Para essa opção aqui, que é a opção onde eu vou pegar o meu primeiro algarismo, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho do 1 até o 6. Então eu tenho 6 possibilidades. Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. E para o segundo algarismo, eu vou ter também 6 possibilidades. Então, se eu multiplicar, princípio fundamental da contagem, 6 vezes 6, 36. Então, existem 36 números que se qualificam como esse daqui, tá? Tem o número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33 e assim vai. Sem usar o 7, o 8 e o 9 e sem usar o 0 também. Só do 1 até o 6 existem 36 números de 2 algarismos, tá? Agora vem aqui a letra B. Quantos números pares com 2 algarismos existem? Então, eu vou fazer da mesma forma. Eu tenho que tomar 2 decisões. Eu tenho que tomar decisão quem é que vai ser o primeiro algarismo e quem é que vai ser o segundo algarismo. Então, eu vou montar igualzinho. Só que aqui tem uma coisa. Eu vou começar a preencher pela unidade. Por quê? Porque em cima não existia nenhuma restrição. Qualquer número poderia caber ali, qualquer um. Agora, na letra B, eu estou pedindo número par. Como que um número se classifica como número par? Ele tem que terminar com um número par, né? Ele pode ser um número só de ímpar. 3, 7, 1, 9, 5. Se o último, se o da unidade for par, o número inteiro é par, tá? Então, para cá, eu só posso colocar o 2, o 4 e o 6. Eu não posso usar qualquer número. Eu só tenho 3 opções. Então, para cá, eu tenho 3 opções. E para cá, qualquer uma serve, tá? Todas servem aqui. Então, 6 vezes 3 dá
18. O que faz sentido, né? Se o total é 36, quantos são pares? Metade, 18. Agora vem a letra C. E quantos são ímpares? Nem precisa fazer conta para imaginar que também é 18, né? 36 é o total, 18 são pares, 18 são ímpares. Mas eu vou montar a continha, igualzinho eu montei a da letra A e a da letra B, tá? Então como é que funciona? Eu vou ter que escolher um número para cá e vou ter que escolher um número para cá, tá? Só que aqui eu tenho o seguinte problema. Como ele é ímpar, tem que terminar com 1, 3 ou 5. Então aqui eu tenho 3 opções. Atenção, o 3 que está aqui não é o número 3, são o total de opções que eu tenho, tá? E aqui eu tenho 6 mesmo. 3 vezes 6, 18. Tá vendo? Então até a maneira que eu escolho o total de números, eu uso o princípio da contagem, tá? Aqui do lado, usando somente os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, mesmo enunciado. Quantos números de 2 algarismos distintos eu posso fazer? Essa é uma palavra que a matéria de combinatória adora. A palavra distinto. Distinto significa diferente. Então, eu quero saber o seguinte, eu quero formar número de 2 algarismos diferentes. Então, o 11 não vale, o 12 não vale, o 11 não vale, o 22 não vale, o 33 não vale, o 44 não vale, o 55 não vale e o 66 também não vale, porque eles usam 2 algarismos iguais. Então, pensa aqui comigo. Quais são os que não podem? Opa. Aceitar aqui. Quais são os que não podem? Então, olha para cá. Não pode. 11, 22, 33, 44, 55 e 66, certo? Então, eu tenho 6 opções que não podem. Na letra A, eu já tinha calculado o total. O total deu 36. Desses 36, eu tenho 6 que não podem. Se eu tenho 6 que não podem dentro do 36, então o que pode tem que ser 30, não é? Se o total é 36 e tem 6 que não podem, então tem 30 que pode. Mas como que eu faço uma conta e eu encontro 30 direto? É assim, olha. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou montar igualzinho. E agora eu vou pensar nas minhas possibilidades. Para o primeiro algarismo, eu tenho 6 opções. 6. Porque pode ser tanto o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Qualquer um funciona. Agora, para a segunda opção, eu só vou ter 5. Por quê? Porque para a primeira opção, pode tanto ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Só que alguém entrou ali, né? Alguém foi usado. Digamos que o que foi usado foi o número 2. Agora o 2 não pode entrar mais na minha conta. Porque se eu colocar o 2 de novo, eu vou repetir o número 2. E a questão pede algarismo distinto. Então, o 2 já foi usado, ele deixa de ser usável. Então, me sobram 5 opções para colocar no segundo espaço. Então, quando a questão fala que é distinto, quando eu uso alguém, esse alguém não pode mais se repetir. Por isso que eu tiro da conta. Por isso que aqui o primeiro aparece 6 e o segundo aparece 5. Agora vamos multiplicar? Quanto que vale 6 vezes 5? 30. E a gente sabia que era 30. Agora vem a letra E. Números pares... quantos números de 2 algarismos pares? 2 algarismos pares. Então aqui, olha, eu vou primeiro montar aqui o esqueminha. E agora eu vou pensar. Eu quero um número com 2 algarismos pares. Então os 2 algarismos têm que ser par. Então eu tenho de opção só o 2, o 4 e o 6. E para cá, eu tenho de opção
o 2, o 4 e o 6. Né? Só pode 2 algarismos pares, então tem que ser par no primeiro e tem que ser par no segundo. A letra E fala que é distinto? Não, não fala. Então, se ela não fala que é distinto, qualquer um pode. Então, olha, aqui eu tenho 3 para escolher e aqui eu tenho 3 também. Então, o total que eu tenho aqui é 9. 3 vezes 3, 9. Tá aqui. Então aí, não é 90 não, é 9. Tá? Então eu tenho 9. Eu vou até escrever aqui quais são os 9, para vocês verem como é que funciona. Então, quais são os 9? É o número, é 2 pares, né? Então, é o 2, 2, é o 2, 4 e é o 2, 6. É o 4, 2, é o 4, 4 e o 4, 6. É o 6, 2, 6, 4 e o 6, 6. Tá aqui. Esses são os 9 que podem aparecer. Tá? É só isso daqui. Bom, essa é a parte para o princípio fundamental da contagem. Só que eu preciso de uma ferramenta importante para conseguir usar ele bem, tá? E essa ferramenta aqui é a ferramenta de fatorial, certo? Eu vou tentar mostrar para vocês como que essa ferramenta funciona. Essa ferramenta aqui, ela é muito importante dentro de combinatória, tá? Olhem para cá. Primeira coisa aqui, eu vou explicar de onde ela surgiu e qual é a ideia dela. Quando a gente aprende multiplicação, a gente aprende multiplicação porque a multiplicação ela serve para simplificar a soma, não é isso? Então, olha para cá. Quando a gente aprende multiplicação, eu sei que, por exemplo, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, isso aqui vale 5 vezes o 3, não é? Então a multiplicação ela serve para simplificar a soma. E quando a gente aprende potência, a potência serve para simplificar a multiplicação. Então, olha para cá. Se eu tenho aqui, olha, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É o 3 vezes ele 5 vezes. Então isso aqui, olha, fica 3 elevado a 5. Então a multiplicação ela serve para simplificar a soma e a potência ela serve para simplificar a multiplicação. O fatorial ele tem a mesma ideia. O fatorial ele serve para simplificar uma certa conta, que é uma conta de multiplicação decrescente. Então, por exemplo, sabe o que significa o 5 fatorial? 5 fatorial significa 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 até que vire 1, tá? Isso aqui é o fatorial. E o símbolo do fatorial é essa exclamação aqui, tá? Então, o fatorial, o símbolo dele é uma exclamação. Então, quando aparece uma exclamação, isso indica que é uma multiplicação decrescente, até que o número se torne o número 1, tá? Então, aqui seria 5 vezes 4, que é 20, 20 vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, ó, essa daqui dá um total de 120 aqui, certo? Fatorial é um número que ele cresce muito rápido, ele fica absurdo, quer ver? Por exemplo, se eu tenho aqui, olha, o 6 fatorial, o que significa 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720. Olha a diferença de um para o outro. Fatorial cresce muito rápido, tá? Fatorial é isso. Eu vou mostrar depois aonde que ele aparece na nossa conta, mas o fatorial é isso. Então, o que é o 1 fatorial? É o próprio 1. E aqui, olha, isso aqui é importante. O 0 fatorial, ele vale 1 por definição, tá? Por definição, 0 fatorial ele vale 1.
Então, basicamente, quando eu tenho um n fatorial, um n é um número qualquer, pode ser 10, 15, 20, 18, qualquer número. Eu pego esse número e vou multiplicando sempre pelo seu antecessor. Então, se eu tenho o número 10, por exemplo, 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até chegar a 1. Então, o n fatorial significa n vezes n menos 1, porque é 1 a menos, né? Vezes n menos 2, e vai repetir o processo até chegar no número 1. Então, isso que é o fatorial. O fatorial é uma ferramenta matemática, tá? Então, a gente precisa aprender a usar o fatorial para depois pensar num problema matemático que envolva fatorial, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que saber de fatorial agora? Fatorial é uma multiplicação decrescente, tá? E por que eu aprendo isso? Vamos com calma. Operações com fatorial. Aqui que eu vou aprender como que se opera fatorial. Imagina a continha de cima. 7 fatorial dividido para 5 fatorial. O 5 fatorial a gente já viu, ele vale 120. O 7 fatorial é um cara muito grande. É um cara muito grande. Eu não quero nem fazer a conta aqui. O 7 fatorial é um número grandinho. Então, o que significa fazer o 7 fatorial dividido por 5 fatorial? Eu não preciso calcular o 7. Eu não preciso calcular. Por quê? Porque eu aprendi que 7 fatorial significa 7 vezes 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E eu aprendi que o 5 fatorial significa 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora, olha o que eu posso fazer aqui. Eu posso cortar esse 5 com esse aqui, esse 4 com esse aqui, esse 3 com esse aqui, esse 2 com esse aqui e esse 1 com esse aqui. O que sobra depois dessa chacina que eu cometi aqui? 7 vezes 6. E 7 vezes 6 dá 42 como resultado. Então, quando eu tenho 2 fatoriais, eles vão se anulando. Só que eu não preciso escrever até o final, porque olha embaixo. É 100 fatorial dividido para 98 fatorial. Nem morto que eu vou escrever do 100 até o número 1 aqui, tá? Então, já que eu não vou fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu sei como que o fatorial se comporta e vou usar isso a meu favor. Olha para cá. Dos dois, qual é o número menor? O menor 98. Então eu consigo fazer o 100 se tornar 98. O contrário que eu não consigo. Pensa um pouquinho comigo. 100 fatorial é 100 vezes 99 vezes 98 fatorial. Eu só peguei o 100 e fui desenvolvendo até onde eu queria. Eu posso continuar a conta até virar 1, mas eu vou parar ali, no 98 fatorial. Por quê? É proposital. É porque o denominador, ele vale 98 fatorial. Tá vendo esse monte de corte que eu fiz aqui em cima? Eu posso evitar escrever tanto, simplesmente fazendo isso daqui, ó. Quanto que vale 100 vezes 99? 9.900. Tá vendo? Então eu posso usar o fatorial a meu favor, simplificando eles quando acontece uma divisão. Tá? Então, vamos lá. Próxima leva aqui. Agora eu tenho uma conta um pouquinho só mais difícil. Eu tenho 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Tá? Então, como é que funciona isso daqui? Atenção. Na parte de baixo, eu tenho 2 caras com fatorial. Só que o maior é o 5. Então, eu vou tentar fazer o 8 se tornar o 5. Olha pra cá. 8 fatorial é a mesma coisa que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E aqui embaixo, o 5 fatorial eu nem mexo, eu deixo aqui. Para quê? Para cortar um com o outro. Então eu faço o maior caminhar até encontrar o maior do denominador. Agora o 3 fatorial não tem pra onde fugir. 3 vezes 2 vezes 1. E agora vem a parte dos cortes, que é a parte mais legal. Dá para cortar 5 fatorial com 5 fatorial. E agora,
parte jogo aqui, ó. Isso aqui é a parte que é mais maceteira aqui. Quanto que vale 3 vezes 2 vezes 1? Vale 6. Então eu posso cortar esse 6 com esse daqui. Porque 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Aí eu corto com 6. Então depois que eu cortei, sobrou quem? 8 vezes 7. Que vai ser 56. Tá aí. Agora embaixo. A pessoa bate o olho e fala: professor, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso aí, cheio de letra aí? Eu, hein? Já não basta a pandemia, tu quer me jogar isso aí também? Bom, isso daqui, olha, esse n mais 1 sobre n, é o seguinte. A gente aprendeu que fatorial significa pegar o número e sair escrevendo ele de forma decrescente. Só que a gente tem um macete para poder deixar a conta um pouco mais ágil. Quando o meu fatorial empata com o outro que já está na conta, eu paro ali para poder fazer um corte, para poder fazer uma operação. Então olha para cá, dos dois, n mais 1 e n, quem é o maior? O maior é n mais 1. Então eu vou fazer o n mais 1 se tornar n, assim ó. Quem é o próximo? N. Aqui. Tudo isso. Agora daqui. Sobrou quem? E tá feito. Certo? E agora a nossa última questão de fatorial. Tá? Olha pra cá. Eu tenho um n mais 1 fatorial dividido pelo n menos 1 fatorial e isso aqui está dando 20. Dos dois, o maior é o de cima ou é o de baixo? O maior é o n mais 1 ou é o n menos 1? O maior mais 1. Então eu vou fazer o maior se tornar o menor, né? Desenvolvendo ele. Então vamos desenvolver. N mais 1 fatorial é a mesma coisa que n mais 1 vezes n vezes n menos 1. Tá aqui. Agora, embaixo, eu já tenho n menos 1 fatorial. E isso aqui, tudo aqui é igual a 20. Agora o que eu vou fazer? Um corte. Tá aí. Quem é que sobrou? Agora olha pra cá. Aqui vem uma parte que é interessante, ó. N mais 1 vezes N igual a 20. Galera, atenção. Eu posso fazer a distributiva, né? N vezes N vai virar N ao quadrado. Aí vai virar uma equação no segundo grau. Eu uso Bhaskara e acabou. Todo mundo aqui sabe fazer Bhaskara, então agora já não é mais um mistério. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Questão de análise combinatória, por obrigação, tem que ser número inteiro. Não pode ser número quebrado. Porque a análise combinatória conta as minhas escolhas. Eu não tenho 3 escolhas e meia. Então é sempre número inteiro. Então a solução ali, ela é inteira. Se ela é inteira, eu não preciso fazer Bhaskara. Eu posso fazer, olha, simplesmente assim, ó. Olha aqui. Existe um número que ele multiplicado com ele mais 1 dá 20, tá? Aí eu posso fazer testando. Quer ver? O 3 não pode ser, porque dentro do parênteses, 3 mais 1 é 4. Ficaria 4 vezes 3. O 3 é muito pequeno. Mas o 4, ele é perfeito. Se eu testar o 4 aqui, certo? 4 mais 1 é 5. E olha, deu certinho. Então, eu sei que o n, ele vale 4. O 3 foi pouco.
E o 5 seria muito, porque se eu coloco o 5 dentro do parênteses, ficaria 5 mais 1, que é 6. 6 vezes 5 é 30, tá? Então, ó, a minha solução aqui é n igual a 4, tá? Se você fizer Bhaskara, você vai encontrar o n igual a 4. Você vai encontrar que o n vale 4 e o outro n, que são duas raízes, vale menos 5. E não tem como esse cara ser negativo, tá? Tem que ser um cara positivo, tem que ser um cara natural. Então tá feito, tá resolvido isso daqui. Eu acho que essa daqui era a última de fatorial. Então, o que a gente vai ter agora? A gente viu o que é o princípio fundamental da contagem e a gente viu agora um pouquinho de fatorial. Agora eu quero só mostrar por que eu aprendo fatorial para poder fechar a aula de hoje, tá? O próximo tema aqui é permutação e esse aqui vai ser o último, certo? Tinha anagrama aqui também, só que por conta das quedas eu não consegui falar de anagrama, mas não tem problema, tá? Eu vou conseguir falar na próxima aula, até porque ainda é dentro desse assunto aqui, ninguém vai se atrasar por isso, tá? O que é permutação? Permutação, essa palavra, ela existe fora da matemática até, tá? Permutação tem a ver com troca. Para vocês que pretendem ser militares, essa palavra vai ser muito comum para vocês. Permuta é muito comum dentro de quartel, quando alguém está em um estado e deseja trocar para outro estado. Aí eles tentam uma permuta. Ele verifica no outro quartel, em outro estado, se tem alguém interessado em assumir a vaga dele no estado de origem. Então, são dois militares de mesmo cargo, de mesma instrução, que fazem as mesmas funções, só que em locais diferentes. Então eles trocam, continuam recebendo a mesma coisa, fica tudo igual, só que em locais diferentes, tá? Isso acontece muito na área pública, na área privada nem tanto, na área pública acontece. Repartição pública, a pessoa trabalha no órgão federal e ela tá, sei lá, no Rio de Janeiro e o marido ou a esposa tem que ir para outro estado. Aí, para não perder o emprego, não perder um serviço público, ele tenta uma permuta para conseguir exercer a mesma função em outro estado. Isso é comum. Então, permutação significa troca, tá? E em matemática, permutação também tem a ideia de troca. Eu vou trocar coisas de lugar. Aí eu vou resolver aqui uma questão e vocês vão entender por que eu falei de fatorial agora há pouco, tá? Olha para cá. Uma pessoa possui uma estante com 4 troféus. Eu gastei mais tempo pesquisando qual é o certo troféus ou troféus do que escrever no texto, tá? E ele retira os 4 da estante para poder limpar. Ele limpa, tira um pano, dá uma lustrada, só que ele esqueceu qual é a ordem que eles estavam na estante. Aí ele vai recolocar. Quando ele vai recolocar, eles podem ficar numa ordem diferente, tá? Aí vem a pergunta, de quantas formas eu posso reorganizar esses troféus? Pensa aqui um pouquinho comigo. Eu estou trocando objeto de lugar. Só isso que estou fazendo. Então, imagina só, eu tenho aqui uma estante e nessa estante aqui eu tenho 4 troféus. Então, ó, eu tenho um aqui. Eu tenho um aqui. Eu tenho um aqui. E eu tenho um aqui, ó. Deixa eu ver, pensar num outro formato de troféu aqui. Caraca, eu sou um cara muito criativo. Então aqui, olha, eu tenho 4 troféus no meu stand, na minha estante, né? Em uma prateleira. Só cabem 4, tá vendo? Eu vou tirar, eu vou dar uma limpada e eu vou recolocar. Na hora que eu recoloco, eles podem ficar em vários formatos. Eu posso trocar. Nem queria mesmo. Então, eu posso trocar esses troféus de lugar, certo? Aí eu quero saber de quantas formas eu posso reorganizar. O que a gente aprendeu no começo da aula sobre princípio da contagem é o bastante, tá? O que a gente aprendeu naquela questão que envolvia escolher roupa é o bastante. Naquela questão que envolvia escolher de quantas maneiras eu posso escolher o meu cardápio
é a mesma coisa, porque aqui eu tenho que tomar decisões, tá? E vamos mostrar por que ainda é a mesma matéria e por que eu aprendi fatorial, tá? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Vamos lá? Olha para cá. Perceba que ainda é uma questão onde você precisa tomar decisões. Mas quais serão as decisões? A minha estante, ela tem 4 espaços. 4 espaços. E eu tenho, ela tá vazia, tá limpa, tem nada nela. E eu tenho 4 troféus no chão. Já limpei os 4. Eu vou pegar um troféu e vou colocar na minha estante. Aí a pergunta é, quantas opções de troféu eu tenho para colocar no primeiro espaço? 4. Qualquer um dos 4 eu posso colocar aqui. Digamos que eu coloquei esse daqui, ó. Ele foi o primeiro. Agora eu vou pegar outro troféu para colocar do lado. Quantas opções eu tenho agora? 3, porque um eu já peguei. Então para cá eu tenho 3 opções. Digamos que seja esse aqui. Agora eu vou colocar o próximo, né? Quantas opções de troféu eu tenho para colocar no próximo espaço? 2. Eu não posso colocar o mesmo troféu aqui. Tem que ser um diferente. Então eu tenho 2 para cá. E para o último espaço, uma opção, que é o que sobrou. Agora repara, olha o que aconteceu. 4, 3, 2, 1. Isso daqui é 4 fatorial. Que vai dar 24. É 24, né? Porque é 4 vezes 3 vezes 2 é 24. Então, olha, permutação dá ideia de troca, tá? Então, se eu tenho que permutar, olha aqui. 4 elementos, o resultado será diretamente 4 fatorial. É o que a gente acabou de fazer. Então, se eu tenho que permutar... Opa! N elementos, a resposta será N fatorial, tá? Então, basicamente, uma permutação de N elementos é N fatorial. É só isso daqui, tá? Só isso aqui, mais nada. Então, vamos generalizar isso aqui, ó. Deixa eu só destacar aqui. Se nessa questão a minha estante tivesse 6 troféus, o total é 6 fatorial. Acabou. Se a minha estante tivesse 5 troféus, seria 5 fatorial, daria 120. Se a minha estante tivesse só 3 troféus, seria 3 fatorial, tá? Então, se a minha estante tivesse só 3 troféus, o troféu A, o troféu B e o troféu C, seria 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Teria 6 possibilidades, que é o ABC, o ACB, o BAC, o BCA, o CBA e o CAB. Tá vendo? Só teria 6. Então, se eu quero permutar 5 elementos, o resultado vai ser 5 fatorial. Se eu quero permutar 10 elementos, qual é o resultado? 10 fatorial. Sempre vai ser isso. Tá certo? Então, galera, 7h30 aqui agora, tá? Peço desculpa às quedas de conexão que eu tive aqui. Infelizmente, eu não tenho como controlar isso. Desse slide aqui, tá faltando só anagrama, né? Então, anagrama vai ser aonde eu vou iniciar na semana que vem. Aí, na semana que vem, a gente vai aprofundar isso daqui. Na semana que vem, eu consigo fechar essa parte que usa princípio da contagem, certo?
E na terceira aula, aí eu falo do último assunto que falta para poder encerrar combinatória. Aí eu monto uma listinha só da ESA de combinatória, deixo para vocês. E eu deixo ela quieta. Aí eu vou trabalhar 2 semanas de probabilidade e deixo mais uma listinha para vocês. Aí eu pego uma aula só para corrigir as listas, tá? E a gente vai corrigir, sei lá, pelo menos 20 questões da ESA de combinatória e probabilidade, tá? E é isso que a gente vai fazer e é isso que eu acredito que vai ser produtivo para a gente aprender esses assuntos, tá certo? Então, galera, até semana que vem, no mesmo horário, e eu espero que com uma internet um pouco mais estável, tá? Então, galera, abração, até semana que vem.